Olá, pessoal. Aqui é o professor Danilo Sonora e essa é a nossa primeira aula sobre teorias do treinamento desportivo aplicado no tênis de mesa. Nessas aulas teóricas, eu separei diversos temas e assuntos que vão ajudar muito no seu conhecimento teórico, no seu conhecimento geral de todo esse processo que é o treinamento desportivo no tênis de mesa. São assuntos importantes, por isso, assistam todas as aulas. E nessa primeira aula de teorias do treinamento desportivo aplicado no tênis de mesa, iremos fazer uma introdução sobre esse tema. Por que é importante estudar teoria? Quais são os conceitos de treinamento, treinamento desportivo? Quais são as características do treinamento desportivo? Quais são as características do tênis de mesa? E quais são os objetivos do treinamento? São temas importantes, vamos ficar esperto aí. Agora eu pergunto para você, por que estudar teorias? Eu sei que às vezes estudar teorias é chato e cansativo. Muitas pessoas não têm paciência, preferem ir logo para a prática. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor por que é importante estudar um pouquinho a teoria. Imagine que você quer ir para algum lugar, uma loja, por exemplo, que você nunca foi. E você pensa, bom, eu saio de casa, vou perguntando para as pessoas e dou um jeito de chegar lá. Então você sai de casa e começa a andar. Pergunta para uma pessoa, pergunta para outra, até chegar no lugar que você gostaria. Você não acha que vale a pena você dedicar alguns minutinhos antes de sair de casa, olhando no mapa, olhando na internet, como faz para você chegar nesse lugar de um jeito mais fácil? E depois sair de casa e de uma forma mais direta, mais rápida, né? Estudar teorias é a mesma coisa. Antes de você treinar, se você conseguir estudar um pouquinho de teoria, você vai achar um caminho melhor, vai te ajudar a economizar tempo e ajudar a melhorar a prática. A sua prática vai ser melhor também. Por isso, pessoal, vamos estudar teoria também, não só prática. Para a gente não esquecer, quais são os objetivos das aulas teóricas? São trazer informações importantes para ajudar em todo o processo do treinamento em tênis de mesa. Tá? Então, a gente vai trazer diversos assuntos aí para trabalhar passo a passo, todo o processo, tudo que está envolvido no treinamento no tênis de mesa. E essas informações são para ajudar tanto atletas como professores a entender melhor temas e assuntos que vão ajudar na organização e no planejamento dos treinos, e também ajudar a direcionar os melhores métodos e estratégias para manter a evolução do atleta. Então, são informações, né, que vão ajudar professores e atletas a entender diversos assuntos, temas, em relação a como organizar melhor o treino, como planejar melhor os exercícios e tudo que está relacionado ao treinamento, tá? Visando a evolução do seu atleta aí. Então, vamos estudar para a gente cada vez ter uma condição melhor de treino e entender melhor tudo que está relacionado ao treinamento de tênis de mesa. E para a gente começar a falar sobre treinamento, eu pergunto para você, por que é importante treinar? Muitos atletas gostam de praticar o esporte de forma mais livre. E se o objetivo for só recreação, se você quiser praticar o esporte só por lazer, não tem muito por que treinar mesmo. Mas, se você quer evoluir no esporte, se você quer competir ou aprimorar as suas técnicas, aí você vai ter que passar por um processo de começo, meio e fim, chamado de treinamento. Aí é importante você treinar, sim. E o que é treinamento? Treinamento é um processo de preparação para aprender a fazer algo que você ainda não sabe muito bem. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que é treinamento, tá? Por exemplo, quando você quer aprender a tocar um instrumento musical, uma guitarra, um violão, um piano, você precisa passar por um processo chamado de treinamento. Aprender a falar um idioma diferente. E no nosso caso, aprender a praticar um esporte, que é o tênis de mesa. A gente tem que passar por um processo. Chegando então no nosso tema principal, que é o treinamento desportivo. Segundo o Barbante, esse livro aqui, ó, Valdir Barbante, de 1997, ele fala o seguinte: treinamento esportivo é um processo organizado de aperfeiçoamento que é conduzido com base em princípios científicos, estimulando modificações funcionais e morfológicas no organismo, influindo significativamente na capacidade de rendimento do esportista. Vamos entender melhor essa frase, tá? Treinamento esportivo é um processo organizado de aperfeiçoamento. Então, é um processo contínuo, né, de começo, meio e fim, que visa o aperfeiçoamento. E que é conduzido por estudos, né, princípios científicos, que estimula modificações. O seu corpo se modifica, tanto a parte de funcionamento, como a parte morfológica, a parte dos músculos, por exemplo, né? E tudo isso influencia muito no seu rendimento no esporte. Então, uma definição bem interessante aqui. Outra definição de outro autor aqui, de Antônio Carlos Gomes, que também foi meu professor na pós-graduação, ele fala o seguinte:
Trata-se de um conjunto de procedimentos que devem ser considerados objetivando o aperfeiçoamento das capacidades motoras em um estado ótimo, em busca da performance ideal, e visa a harmonia entre os sistemas biológicos, psicológico e social. Já começa a acrescentar algumas coisas também. Então, o que ele fala? Que é um conjunto de procedimentos, então são várias coisas que estão consideradas, né? Todas elas estão objetivando o aperfeiçoamento das capacidades motoras, então ele dá uma ênfase na parte física, né, que é nosso instrumento, o atleta, o principal instrumento dele é o corpo, tentando sempre atingir o melhor, né, o máximo, o ótimo, o estado ótimo de performance, e também ele relaciona aí com outros sistemas, né, o biológico, o psicológico e o social, que a gente vai ver mais para frente que muitas coisas estão relacionadas ao treinamento esportivo. Então, aprofundando um pouco mais sobre o tema, né, de treinamento desportivo, segundo Valdir Barbante, de 1997, ele fala: o treinamento esportivo é um processo de muitos fatores e não uma atividade que se possa fazer mecanicamente, e que se baseia no relacionamento humano, com pessoas de diferentes tipos de personalidades. Trata-se, pois, de trabalhar com um conjunto de situações bastante complexas e que estão envolvidas de forma absolutamente decisiva as emoções e as relações entre as pessoas. Olha que legal essa explicação dele sobre treinamento, né? Ele fala que não é uma questão só mecânica, né? Não é só repetir o movimento diversas vezes. Ele começa a falar sobre relacionamento entre professor com aluno, aluno com aluno, e sobre as diferenças de personalidades também, né? E trata-se também de outras ações, outras coisas que estão relacionadas com o treinamento, que estão envolvidas principalmente a parte emocional e a relação entre as pessoas. Muito legal essa frase, vale a pena você reler ela qualquer coisa também, se você não entendeu ela, tá? O Antônio Carlos Gomes, né? Ele também fala mais sobre treinamento, ele fala que é uma preparação, é um processo tão complexo que o resultado final só pode ser atingido com a união de diversos fatores, cujas explicações e cujo entendimento não depende apenas do domínio do conhecimento do conteúdo de treinamento, mas também da arte e da intuição do treinador. Aqui ele fala que são várias coisas que estão relacionadas também ao treinamento, assim como o Valdir Barbante, um complementa o outro, né? E que para você ser um bom professor, não adianta você só saber teoria, né? Você tem que entender também essa parte de relacionamento, de entender o que o atleta está passando naquele momento e você conseguir trabalhar isso de uma forma melhor também, uma forma intuitiva, né? Para você ir dosando o treino de acordo com a sua intuição também. Muito interessante esse destaque para a parte pessoal, né? Interpessoal, né? Do relacionamento entre pessoas, não algo que você faz no papel e tem que ser exatamente do jeito que está no papel. Você pode modificar de acordo com a sua intuição aí. Muito interessante. Pessoal, nessa figura agora, vale a pena a gente parar um tempinho só para a gente entender tudo que está relacionado com o treinamento desportivo, tá? Então, existem várias ciências, né, que fazem parte desse processo de treinamento desportivo. O professor, é importante ele ter esse conhecimento geral, né, não precisa dominar todas essas ciências, porque são muitas coisas mesmo, mas o conhecimento geral ele tem que ter, por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa aqui, para a gente entender um pouquinho, tá? Por exemplo, a biomecânica, que é o estudo do movimento, é importante entender os músculos que estão relacionados com os movimentos de forehand, por exemplo, de backhand, estatística, para saber a quantidade de acerto, de erros durante um jogo, por exemplo, né? Aí tem avaliação física, medicina desportiva, psicologia, várias ciências, cada um com um profissional específico que exigem realmente anos de estudos, tá? Aprendizagem motora, pedagogia do esporte, nutrição, história do esporte, sociologia do esporte, bioquímica do esporte, anatomia, né, estudar o corpo humano, fisiologia do exercício, entender o funcionamento do nosso corpo quando a gente faz exercício físico também. Tudo isso a gente aprende de uma forma geral, né, na faculdade e alguns cursos, e é importante um professor ter algumas noções de cada uma dessas ciências. É claro que é difícil dominar todas, mas é importante a gente saber um pouquinho de cada uma delas, tá? Agora vamos entender um pouquinho sobre as características do treinamento e do tênis de mesa. Uma das principais características do tênis de mesa é ser um esporte individual, onde depende principalmente da dedicação e esforço individual do atleta para a sua evolução. Apesar da gente treinar em dupla, com parceiros, a evolução, o protagonista, né, o principal ator para a sua evolução é o próprio atleta. Tá? Então, põe isso na sua cabeça desde o começo, que
você não depende de um time como futebol, vôlei, para você ganhar um campeonato. Vai depender principalmente de você. Segundo o Barbante, o treinamento também é quase sempre uma questão individual. O rendimento esportivo é a soma de vários fatores que podem variar de pessoa para pessoa. Por isso, é importante identificar e mobilizar completamente o potencial de cada indivíduo. Então, aqui ele fala sobre essa individualidade, né, que é uma característica forte do treinamento. E para a gente entender um pouco mais essa parte de individualidade, eu vou dar um exemplo legal aqui para vocês. Quem joga RPG, que é um jogo de história, né, muitas vezes a gente tem que criar um personagem. Esse personagem, para a gente criar ele, a gente tem que distribuir 3 atributos principais, né, que são esses aqui, ó, força, inteligência e destreza. E conforme você vai dando ênfase em um desses atributos, você tem a tendência de criar um tipo específico de personagem. Por exemplo, se você dá mais força para o seu personagem, ele acaba se tornando um bom guerreiro, por exemplo. Se você dá mais inteligência para o seu personagem, ele se torna um bom mago. E se você der mais destreza, um bom arqueiro, por exemplo, um bom elfo, né, que são mais ágeis. Imagine que você é esse personagem. Você é um personagem que você precisa criar. Qual atributo que você vai dar mais ênfase, né? Você vai dar mais ênfase na parte física, na parte técnica, vai dar mais ênfase na parte mental. O que precisa ser trabalhado nesse personagem, que seria você? Olha que legal isso, né? Isso é uma característica importante do treinamento, essa individualidade, você identificar quais são os atributos que devem ser trabalhados em cada atleta. Agora a gente vai falar sobre algumas características do tênis de mesa. Existem muitas coisas que podem caracterizar o tênis de mesa. Existem muitas coisas mesmo, tá? Escolho 3 características que são marcantes no tênis de mesa, na minha opinião, que é a variação técnica, o grande uso da parte mental e o controle emocional. A gente vai falar sobre cada uma delas. A variação técnica, existem diversas formas de rebater a mesma bola, com variação de velocidades, diversos tipos de efeitos, materiais, como borrachas de pino externo longo e curto, por exemplo, na distância da mesa, o que torna o esporte fácil de aprender por ser adaptável e, ao mesmo tempo, difícil por ser muito variado. E, realmente, imagina só, a bola vem na sua direita, no seu forehand. Você pode optar em fazer um forehand simples, batida, você pode fazer um drive raspando por cima da bola, você pode usar borrachas de tipo diferente, um pino longo, você pode afastar, esperar a bola cair. Então, existe uma variação enorme para você rebater a mesma bolinha. Isso que torna o esporte fácil, porque você pode criar a sua própria forma de rebater a bola, mas ao mesmo tempo difícil, porque existe muita variação. O grande uso da parte mental. Devido à grande variação técnica, como a gente já falou agora, né, também existe uma grande variação tática, onde o atleta precisa escolher qual a melhor forma de responder à bola adversária. Como a bola vem diferente, então existem várias formas de você responder essa bola também, né? Por isso, o tênis de mesa, o atleta atinge altos níveis de utilização do raciocínio lógico, intuitivo e criativo, onde o atleta precisa estar sempre concentrado para não ser surpreendido e, ao mesmo tempo, tentar surpreender seu adversário para conseguir vencer o jogo. Tá? Então, essa parte mental é uma parte muito importante no esporte, porque tem uma variação muito grande de técnicas, né? Então, você pode também variar muito a forma de você jogar e você entender o que o adversário está fazendo, o que você tem que fazer para você vencer o adversário, exige uma concentração, um conhecimento muito grande de técnicas, tá? Que torna o esporte muito difícil também. E a pessoa está o tempo todo pensando, né? Qual a melhor forma de você vencer o seu adversário. Tanto que o tênis de mesa, até tem a foto aqui, é considerado o segundo esporte que usa mais a parte mental. O primeiro é o xadrez, o segundo é o tênis de mesa. Por ter tanta variação tática e técnica, torna o tênis de mesa um esporte muito mental. O domínio emocional. Durante a prática, o atleta enfrenta diversas barreiras internas, como ansiedade, nervosismo, o medo. Todos esses sentimentos ajudam e atrapalham na concentração e no uso do raciocínio do atleta, e atrapalha mesmo, tá? As pessoas às vezes dão um branco quando tá no torneio por estar muito nervoso. Por ser um esporte individual, né, ajuda o aluno a se conhecer melhor, né? Ele conhecer os próprios sentimentos e aprender a lidar com as suas próprias emoções. É um conceito usado como inteligência emocional, um assunto que a gente vai falar mais para frente também, tá? Mais específico sobre a parte emocional, mas é só para destacar aí as características marcantes no tênis de mesa, a parte emocional, né? Essa parte de lidar com as suas próprias emoções para não te atrapalhar, para te ajudar, na verdade, usar a seu favor durante o treinamento. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar constantemente no atleta e é muito difícil trabalhar essa parte também. Então, é só para a gente entender que é uma característica importante do tênis de mesa também.
Agora a gente vai falar sobre algumas características sobre do treinamento desportivo. Para se obter um nível elevado de desenvolvimento físico, técnico, tático e psicológico, o praticante deve se sujeitar a cargas de treinamento elevadas. Para consegui-lo, ele deve adaptar seus hábitos de vida às exigências do esporte. Assim, o treinamento se torna uma parte integral do modo de vida do atleta. Aqui fala basicamente sobre a disciplina, tá? Você levar o esporte a sério como parte realmente da sua vida. Muito importante isso para um atleta. O treinamento é caracterizado pela sua natureza planejada, sistemática. Isso é refletido nos planos de treinamento, que são realizados de acordo com princípios científicos e pela prática adquirida com experiências bem-sucedidas. Aqui ele fala sobre a importância do conhecimento, né, dos estudos com a prática. Ele já começa a integrar teoria e prática. No treinamento é muito importante você juntar as duas coisas sempre, por isso que a gente está tendo essas aulas teóricas também. E assim como qualquer outro método de ensino, o treinamento esportivo é marcado pela educação e pelo crescimento. E uma coisa que, assim, na minha opinião, tá? Eu dou aula há mais de 20 anos e eu percebo que o atleta só começa a evoluir realmente quando ele tem essa maturação, quando ele tem esse crescimento interno. Então, atitudes como você cobrar o atleta, não precisa mais, ele mesmo se cobra, ele mesmo, você vê pelas atitudes que ele está dando o seu melhor, ele está se dedicando, está levando a sério o esporte, isso faz realmente diferença e ele começa a evoluir por causa disso. Tanto que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa parte interna também, eu gosto muito de trabalhar sobre isso, porque as transformações acontecem internamente mesmo. Pessoal, agora a gente vai entrar num tema sobre formação interna. Esses temas são importantes, muito importantes, tá? Espero que vocês não pulem essa parte do vídeo, leve a sério isso, porque por mais que a gente tenha já alguns conceitos, nunca é demais ouvir opiniões, tá? Abrir a cabeça realmente, porque se a gente se fecha, a gente não melhora, a gente não amadurece, tá? Então vamos abrir a cabeça para algumas coisas. Eu vou falar sobre valores pessoais hoje, tá? O que são valores pessoais? São como nosso guia, nos ajudam a manter o caminho. Eu vou dar um exemplo aqui sobre agradecer, rezar, né? Agradecer a Deus pelo alimento. Muitas pessoas acham importante, antes de comer, agradecer a Deus pelo alimento que está no seu prato. Para ele, isso é uma coisa importante. É um valor que tem dentro do coração dele. Tem pessoas que não têm esse mesmo valor, mas a gente deve respeitar cada valor, porque é isso que faz a pessoa ser o que ela é. Por isso que a gente tem que trabalhar nossos valores pessoais, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui 2 valores que eu levo muito para minha vida. A primeira vem de um autor, que é Mário Sérgio Cortella. Ele fala o seguinte: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Eu acho muito boa essa frase, porque eu tento seguir isso realmente. Tudo que eu faço, eu tento dar o meu melhor, por mais que eu não tenha condições, às vezes, de fazer bem feito naquele momento, assim, um bem feito no jeito que eu gostaria, né? Eu gostaria de fazer melhor, mas nas condições que eu tinha naquele momento, foi o melhor que eu podia. Então, isso tira um pouquinho aquelas pessoas que dão desculpas para não fazer o melhor sempre, né? Um exemplo clássico são atletas que reclamam da raquete. Pô, eu não consigo treinar direito porque minha raquete está velha, minha borracha não está puxando muito efeito. Treina o melhor que você pode com a raquete que você tem nesse momento. Quando você comprar uma raquete melhor, com uma borracha melhor, você vai treinar melhor ainda. Então, isso é uma coisa importante que você deve ter em mente. Você dá seu melhor independente do que você tenha nesse momento. Outra frase é do filósofo Aristóteles, que fala o seguinte: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Muito legal isso também, fala sobre a rotina, né? Fala que você é bom porque você faz aquilo diversas vezes. E isso vai fazendo você ficar bom naquilo. E no treinamento é pura rotina, né? A diferença de um atleta de nível mais forte de um nível mais fraco, geralmente é o tempo e a carga de treino. Ele treina muito mais que o atleta mais fraco. Então, isso vai fazendo ele se tornar excelente naquilo que ele faz. Por isso que você quer ser bom, põe isso na sua cabeça. Você precisa repetir várias e várias vezes e fazer o melhor que você pode, que com certeza, pouco a pouco, você vai melhorando aí, tá? Então, são valores que eu tenho na minha vida e quero compartilhar com vocês, tá? Quais são os seus valores pessoais? Pense um pouquinho sobre isso. E para finalizar essa primeira aula aqui, a gente vai falar sobre objetivos do treinamento. Segundo o INEC, que é o autor desse livro que está aí, existem objetivos psicomotores, que estão relacionados com fatores condicionais do desempenho, como a resistência, a força, a velocidade e a capacidade coordenativa e aptidões técnicas, que se situam no centro do processo de aprendizagem motora. Então, esses objetivos psicomotores estão relacionados com o nosso corpo, tá?
as capacidades físicas e as capacidades coordenativas também, como a própria técnica do esporte, também entra nessa parte aqui de objetivos psicomotores. Também tem objetivos cognitivos. Esses compreendem, sobretudo, conhecimentos nas áreas táticas e técnicas, mas também conhecimentos básicos para a otimização e aumento da eficácia dos treinamentos. Aqui ele está falando sobre o conhecimento teórico também, tá? Vai ajudar tanto na sua tática, como nas suas técnicas também. Então, está tudo relacionado, tá, pessoal? A parte física com a parte mental, com a parte emocional, tá? Objetivos afetivos. Esses são representados por força de vontade, autoconfiança, autocontrole. Esses objetivos relacionam-se intimamente com os fatores de desempenho físico, restringindo-se. Então, às vezes, quando você está desanimado, geralmente o seu corpo está mais fraco, você tem menos força, né, para fazer um determinado exercício. Quando você está mais animado, mais motivado, isso influencia muito, né? Então, só para você ver como está tudo relacionado, tá? A parte emocional, com a parte física, com a parte mental. Então, os objetivos do treinamento é sempre dar uma melhorada em todos esses fatores aí, tá? E para a gente finalizar nossa aula, algumas considerações finais. Vamos tentar recapitular tudo aí. Treinamento é uma preparação para ter um bom desempenho, tá? Então, treinamento desportivo, você está se preparando para praticar o esporte melhor que você pode. Diversas ciências estão envolvidas no treinamento, então são várias coisas que estão relacionadas com o treinamento, por isso que a gente precisa estudar bastante. Características do treinamento e do tênis de mesa, a gente viu que treinamento é algo individual, que tem que ter disciplina, que tem que ter teoria e prática, e tem que ter maturação. Tênis de mesa, as características estão relacionadas com a parte individual também, com a parte tática, com a parte técnica e com a parte emocional também. Os objetivos, tudo você viu que vai meio que se repetindo, né, de formas diferentes, mas vão se repetindo. Então, os objetivos, a gente até coloquei uma figura aqui, ó, o atleta é uma estrela, né, para brilhar, né? E ele é sustentado por 3 pernas, né? Eu falo que é um tripé, que é que é o corpo, né, a mente e o coração. O corpo representa o físico, né? São as capacidades físicas, a resistência, a força, e entre as técnicas também. A mente relacionado com o raciocínio, com a concentração, com o conhecimento, tá? Essa parte teórica. E o coração com as emoções, tá? Com a motivação, com a ansiedade, tudo que está relacionado com a parte emocional também, que pode ajudar ou atrapalhar o atleta. Se um desses 3 pés não está legal, o atleta acaba caindo. Por isso que é importante trabalhar tudo, né? Ter esse equilíbrio, tá, pessoal? Então, essa foi a parte teórica de hoje. São muitas informações, espero que vocês consigam ter absorvido um pouquinho dessas informações. Se não absorveu, esqueceu alguma coisinha, assista de novo esse vídeo, falaremos mais detalhadamente sobre cada um desses assuntos também. É isso aí, pessoal, muito obrigado por assistir essa aula. Até a próxima aula.